Então, pessoal, boa tarde. Um prazer aqui, a Escola do Futuro em Artes Basileu, França. Mais uma vez marcando presença aqui no palco da Fábrica de Empreendedores do Sebrae Goiás. Eu, Juliano Silvestre, vice-diretor da FG em Artes Basileu, França. Professora Lloyd, seja bem-vinda. Mais uma vez, é um prazer. Eu sou a Lloyd Magalhães, a diretora da Escola do Futuro em Artes Basileu, França. E é um prazer estar aqui falando um pouco sobre empreendedorismo cultural. Bem, falar de empreendedorismo cultural, o Basileu França trouxe aqui um pouquinho desse padedê, né? Desse duo aqui de dois bailarinos do nosso corpo de baile, para demonstrar um pouco para vocês o que é ser empreendedor cultural. Porque a gente fala muito de empreendedorismo, ok. E quando você junta empreendedorismo e cultura, o que acontece? É a mesma lógica. É o artista, é o bailarino, é o músico, tentando empreender por meio das suas habilidades, do seu talento e da sua criatividade. E por que não o artista? Ele também é um profissional. Ele precisa também da sua arte e das suas habilidades reverter isso em ganho, em rendimento, em recursos, em salários e cachês. O que é ser empreendedor? Construir. 2, destruir. E 3, imitar diferente. Bem, eu tenho uma seguinte história. Fazer pão, todo mundo sabe fazer. Todas as padarias, né, fazem os seus pãezinhos, os seus quitutes. Mais uma vez, me contaram o seguinte, o seu João, da padaria ao lado, resolveu montar, né, teve um concorrente. E esse concorrente, ele fazia o pão igual do seu João. Só que ele batia o sino, era uma cidade do interior, e falava, o pãozinho está quente. Ele não imitou o pão do concorrente? Imitou. Mas o serviço não foi diferente? Porque é uma cidade do interior, ele batia o sino e falava, pãozinho quente agora. Então, dentro do empreendedorismo cultural, nós temos semelhanças, mas nós fazemos diferentes. Então, a gente não pode nunca, né, dentro do empreendedorismo cultural, comparar artistas de várias habilidades, de várias tendências, porque ele imita diferente. Cada artista tem a sua habilidade, cada artista tem o seu, que a gente fala no século XXI, diferencial. E nós, pessoas que estão nos nossos YouTubes, né, que estão aqui nos assistindo pelo canal da Campus Party Sebrae, do palco da Fábrica de Empreendedores, sabe que essa palavra diferencial hoje, no século XXI, é o que faz o quê? A ruptura do século passado para este novo século. E quando você fala em destruir, é aquela disrupção. O que seja o disruptivo? O aplicativo de Uber é uma disrupção. Ele totalmente... Você agora pensa em transporte de aplicativo individual, de transporte individual, totalmente diferente do que você pensava há 10, há 15 anos. Então, é uma disrupção, é uma destruição. E, pessoal, a gente está sendo destruído todos os dias em nossos paradigmas, em nossas ideias e em nossos conhecimentos. Não pense que o empreendedorismo, o empreendedor, ele detém o conhecimento. Não. Todos os dias esse conhecimento é destruído e ele constrói, né, professora? Exatamente. Quando você trabalha com arte, a ideia que o artista tem ainda está um pouco longe da questão do empreendedorismo, e é aí que o Basileu França entra, que é exatamente dizer para ele, olha, você precisa aprender a empreender. Empreender não quer dizer que você tem que ser empresário. Eu posso empreender dentro de uma empresa, eu posso empreender dentro da escola, eu posso empreender, entendeu? Ainda tem-se essa ideia de que o empreendedor tem que ser um empresário, não é necessariamente nesse ponto. E o que nós estamos trabalhando dentro da Escola do Futuro, que é essa escola que visa colocar o aluno no mercado de trabalho, é que ele pode ser empreendedor, mesmo se ele não quiser ser empresário. Ele não precisa necessariamente ser um empresário para ele ser empreendedor. E aí nós estamos ensinando eles a fazer o quê? Enxergar além do cotidiano. Conseguir usar o que eles aprendem dentro da arte, que é o quê? A criatividade.
que é um dos grandes processos para você ser um empreendedor. A busca dos resultados, o erro e o acerto. Então, tudo isso o artista faz o tempo todo. Esses bailarinos que vocês viram, até brinquei quando eles chegaram, aí a Luísa olhou para o palco e falou, nossa. Aí eu falei, olha, isso é a flexibilidade e adaptação, porque eles dificilmente dançam num palco tão pequeno como esse. E para eles, isso que vocês viram aqui foi totalmente adaptação, porque o palco é muito pequeno para eles. E já é você enxergar além do que tem aqui, entendeu? Você tem uma visão maior e eles fizeram uma adaptação dentro desse espaço tão pequeno. Isso a arte faz. Então, o artista, ele já está nesse processo. O que ele só precisa entender é que ele pode ser um empreendedor. A arte de improvisar, né? Nós, o brasileiro, sabe bem o que é improvisação, porque nós, brasileiros, somos empreendedores, porque é nas horas mais difíceis que a gente tem as ideias justamente para você criar e você empreender. Só completando aqui, quando a gente fala sobre a arte de improvisar dentro da arte é você conseguir pegar o seu erro e transformar ele num grande acerto. Às vezes você está no palco e você erra uma coreografia ou você erra uma nota e você improvisa e todo mundo fala, nossa, mas a música era assim, oh, nossa, a dança era assim, porque você, naquele momento, você conseguiu fazer do seu erro um acerto. E isso é muito bacana dentro do processo do empreendedor. Então, quando a gente fala o que é ser empreendedor, empreender, construir, destruir, imitar diferente, né? Aquelas 3 principais características. Então, vamos lá. Construir, destruir, que é a disrupção, e imitar diferente. Então, quando você pega e faz um recorte dentro, né, da questão do empreendedorismo cultural, nós trabalhamos muito com a questão da criatividade, como a professora disse, e da imaginação. Ou seja, são 2 áreas, a criatividade e a imaginação, que elas precisam estar trabalhando em consonância. Por quê? Porque com isso, você transforma, você tem a questão de transformar o seu empreendedor numa grande profissional da área da cultura. E empreender é não medir esforços para que a ideia seja colocada em prática. A gente estava até brincando que lá na FG em Artes Basileu França, nós trabalhamos muito, muitos ensaios, né, professora? Muitos concertos didáticos, muitas mostras pedagógicas. Por quê? Porque é não medir esforços. Dentro do empreendedorismo cultural, a gente tem, né, os nossos bailarinos aqui, eles ensaiam 10 horas, dependendo do dia, dependendo do concerto, dependendo do espetáculo. Por quê? Porque ele tem que ser um empreendedor, professora. Naturalmente, você está treinando ele para o mercado de trabalho. E a partir do momento que o artista, ele está trabalhando para ver o resultado, ele está dentro do processo de empreendedorismo. Então, é isso que a gente está mostrando para eles. Olha, vocês têm todas as características de empreendedor. Tudo que você precisa agora é colocar em prática. Porque, assim, né, como diz, ideia, o mundo é cheio de ideias, difícil você colocar em prática. Mas, às vezes, para você colocar em prática, você só precisa entender o potencial que você tem para colocar em prática o processo de empreender. Características de um empreendedor. Criatividade não é para os fracos. É para quem quer suar a camisa e elevar o patamar. É engraçado que todo mundo pensa que criatividade é um dom de Deus, que você nasceu e alguém te botou a criatividade, assim, você nasceu com a luz reluzente da criatividade. Mas não é isso. Criatividade é esforço. É você usar a imaginação. E eu estava escutando uma palestra falando que a nossa educação hoje, a educação regular, ela faz exatamente o contrário, porque ela coloca todo mundo dentro de uma sala e padroniza. E aí ela deixa você vira um repetidor de ideias e você deixa de exercer a sua imaginação. Para você chegar no momento de ser criativo, você tem que conseguir imaginar, você tem que estar preparado para errar. Errar faz parte do nosso processo. Você tem que estar preparado para ver além do que está aqui dentro e você tem que estar preparado para fazer um balanço dos seus resultados. Às vezes,
não deu certo. Você vai precisar repensar o seu processo. E você tem que ser corajoso o suficiente para fazer isso. Senão você não consegue ser criativo. E além da criatividade, a palavra disciplina cabe muito bem em qualquer área que a gente atua. Dentro do empreendedorismo cultural, a palavra que a professora disse, criatividade, a questão do talento, e tem que ter a questão da disciplina, pessoal. A disciplina, ela faz parte da nossa vida, porque se eu sou criativo, se eu sou talentoso, se eu não tenho disciplina, de nada irá adiantar eu ser um empreendedor, eu sou um grande talento. Então, na vida da gente, os bons hábitos é que nos fazem tornar uma pessoa disciplinada. Então, os nossos bailarinos, os nossos músicos, os nossos artistas, todo mundo que compõe, né, o corpo discente e docente do Basileu França, são pessoas que, por exemplo, têm a disciplina do ensaio, a disciplina do estudo, da leitura de um texto, de um roteiro, de errar também, porque empreender é errar, gente. Só para vocês terem uma ideia, o Roberto Marinho, da Rede Globo, ele foi criar o império dele depois dos 60 anos de idade. E tem pessoas que viram para mim, alunos que viram para mim e falam assim, não, eu empreendi uma vez, quebrei a cara, não vou empreender mais. Mas isso, caiu, levanta, isso é o empreendedorismo. E dentro da cultura, isso faz muito sentido. Você não vai acertar a nota na primeira vez, você não vai acertar um passo na primeira vez. Características de um empreendedor. Motivação, acho que tudo na vida, né? A gente fala assim, aí eu falo que a motivação ela é intrínseca, né, professora? Ela vem de dentro para fora. Eu tenho comigo que ninguém motiva ninguém. A motivação está dentro da gente. Então, o empreendedor tem que ter essa motivação diária. Quando a gente fala sobre a motivação, é importante ressaltar que as pessoas falam assim, mas eu quero tocar. Aí ela começa a estudar. Estudar não é fácil, tocar dói. Dói o braço, dói a mão, dói o dedo, dói isso, dói aquilo. Você tem que ficar muitas horas sentado. Dançar é lindo, não é? Olha o pé da bailarina para você ver. Dói, sangra, machuca. Mas ela tem uma motivação. Qual é a motivação? Ela quer subir no palco. É essa motivação que faz ela aguentar a dor do pé. É essa motivação que faz o músico aguentar a dor da mão. É essa motivação, é disso que a gente está falando. Vai doer em alguma hora, em algum lugar. Vai aparecer um desafio? Vai, mas você quer. A arte não é um talento que Deus deu. A arte está em todos nós. Todos nós somos artistas de algum ponto. Todos nós podemos exercer qualquer tipo de arte que a gente queira. Tem aquelas pessoas que têm um pouco mais ou um pouco menos, mas você pode tocar. Você quer tocar? Você pode? Você quer cantar? Você pode. Você quer dançar? Você pode. Só que você tem que saber que é desafio e que é um processo muscular, é um processo de memória, é um processo, e esse processo dói. Não é tão simples quanto a gente vê. A gente vê um pianista tocando, é lindo, mas você não sabe quanto aquilo machucou na mão. Ele tem que ter uma motivação, porque se ele não tiver uma motivação que está aqui dentro dele, ele não consegue fazer, ele não vai conseguir ser um artista. Tem uma frase que fala, crescer dói. Aí eu adapto para empreender dói. Dói, pessoal. Não vou falar para você que é fácil, não, né? Os bailarinos, os músicos, né? E todos os artistas em geral, empreender dói. E aí, dentro dessas características do empreendedorismo, a gente tem a confiança, o trabalho na coletividade, a questão da flexibilidade, né? Da adaptação ou da improvisação, isso tudo faz parte, né, da característica de um excelente empreendedor, a aceitação dos seus erros, né, e aprender com os erros dos outros, a questão de recomeçar, né, se necessário, caiu, levantou novamente, e a questão de habilidades para as relações interpessoais, isso é muito importante. Só falando um pouquinho sobre o trabalho da coletividade, o artista, em geral, ele precisa trabalhar dentro do coletivo. Vamos pegar uma orquestra, por exemplo. Se eu estou dentro de uma orquestra, tocando, eu sozinho, não escutando as pessoas, não consigo tocar junto, porque não consigo fazer o ritmo junto, não consigo afinar. Se eu não escutar o meu amigo, eu não consigo tocar, pode ser um duo, pode ser um dueto.
Se eu não ouvir, eu não consigo tocar. Se eu não respeitar o outro, eu não consigo fazer o meu. E isso é uma característica muito importante na hora de você trabalhar com empreendedorismo. Aí vem as etapas do empreendedorismo cultural. A criação, né, que a professora está falando, da criatividade. A primeira, você parte de uma ideia. Dentro do empreendedorismo cultural, a gente observa assim, eu tenho uma ideia interessante. Ok, mas vamos transformar essa ideia num projeto? Então, a primeira coisa é criar. O artista chega com uma ideia, com um projeto cultural, com um espetáculo, né, com alguma produção, ele quer criar. A segunda parte é a produção, professor? Que o Basileu França, ele trabalha todas as etapas que a gente vai mostrar aqui. Vamos pegar um exemplo que a gente fez agora. Romeu e Julieta é um exemplo de uma produção que nós fizemos. Então, Romeu e Julieta está aí, todo mundo conhece. O texto está aí, já existe há muito tempo. A gente fez igual? Não. O coreógrafo pegou Romeu e Julieta e concebeu uma ideia do Romeu e Julieta. Naquele processo, ele teve que sentar com o figurinista, ele teve que sentar com o iluminador, ele teve que sentar com o maestro. Então, juntos, eles vão conceber o processo. E aí vem a produção, vem toda a formatação, desde o momento, desde a roupa que se esboça para o bailarino, desde o figurino, até a partitura, até os cortes, até o forte ou fraco daquela música. Tudo isso é concebido e aí vem a parte difícil, né, que é a parte de ensaios. Porque agora a gente vai criar em conjunto. O coreógrafo tem a ideia, mas os bailarinos, os músicos, é um ajuntamento de ideias para que essa produção aconteça. Aconteceu a produção, aí a gente vai agora para a difusão. A difusão, só para a gente ter assim, né, um mapeamento, é o seguinte, é a parte de você produzir e levar até o seu público-alvo. Dentro do empreendedorismo, a gente não trabalha isso, público-alvo, o seu persona, o seu target, né? Dentro do empreendedorismo cultural, você tem essa difusão, que é levar o que você criou, produziu, para as pessoas. Aproveitando, né, o gancho da professora Lloyd, Romeu e Julieta, foram 4 apresentações de casa cheia. Então, você tem aproximadamente 3.000 espectadores, né, que estavam no Teatro Escola Basileu França, mas os vídeos do YouTube. Então, você dá aproximadamente quase 7 a 8 mil pessoas que foram impactadas por uma criação, né, uma releitura de Romeu e Julieta, que virou uma produção, junto, né, com os diretores, nossos alunos e professores, e que foi difundido presencialmente dentro do Teatro Escola, nesses 4 dias de apresentações, e ao vivo no YouTube. Então, isso, empreendedores, a gente tem que saber trabalhar dentro da cultura também, e a pandemia nos mostrou isso, a questão do blend, né, da mistura do físico com o virtual. E a pandemia, uma coisa, né, se a gente pode falar isso, uma coisa de legado que vai deixar, é o que o Basileu França soube se adaptar a esse novo momento de mistura, de hibridismo, né, do presencial com o virtual. Então, isso é difundir, que você atinge maior número de espectadores. E a exibição, recepção e transmissão, que é a capacidade que você usa as tecnologias de informação e comunicação, canais no YouTube, né? Aproveito para vocês acessarem o canal do YouTube do Basileu França, que é @Escola Basileu Franca no YouTube, no Instagram. Tem todos os nossos vídeos, todas as nossas apresentações, né, professora? Nosso canal está muito bom, está sendo reformulado aí. E é o consumo e a participação, que a gente vai ver nos próximos slides, como isso é impactado em negócios, em renda, em participação dentro da economia goiana. Atividades econômicas e empreendedorismo cultural. Professora? Aí você tem as artes cênicas. Quando a gente fala das artes cênicas, você tem a dança, você tem o teatro, você tem tudo que é cênico que vai para o palco. Você tem música, literatura, design, gastronomia, audiovisual e tudo isso. Uma coisa interessante, Manaus, que é um grande polo de produção de ópera no Brasil,
Hoje, o polo de Manaus de produção das óperas injeta mais dinheiro no mercado do que as empresas de brinquedo da Zona Franca de Manaus. Tanto além disso, eles promovem mais emprego do que as empresas de brinquedo da Zona Franca. Tanto os empregos formais como os informais. Hoje ela virou um poderoso mercado de empreendedorismo e um poderoso mercado de distribuição de renda dentro da cidade. Isso é muito legal, porque a gente está falando de ópera, que é uma coisa que não agrada a todo mundo, né? Não é todo mundo que gosta de ópera. Um musical seria muito mais simples. Nós estamos falando de ópera, que é uma indústria que está produzindo muito, e você tem lá o cara que faz o figurino, que é contratado, você tem os músicos, você tem... Então, assim, virou um ponto turístico-cultural muito forte e que injeta um dinheiro muito grande dentro da cidade de Manaus. Por que não? Por que não a gente não? Por que a gente não pode transformar a nossa cultura assim também? Entendeu? É preciso de novos olhares para dentro desse processo. Nós já estamos trabalhando duramente para que isso aconteça aqui no estado de Goiás. Tanto que já trouxemos os musicais, já temos as óperas, já temos os balés, e estamos trabalhando com os concertos, estamos trabalhando muito, muito para que a gente tenha essa participação dentro do mercado financeiro. O empreendedorismo, né, cultural, a economia criativa, nós temos 13 segmentos, como a professora disse, né? A gente listou aqui os principais artes cênicas, que envolve dança, circo e teatro, música, literatura, designer, gastronomia, audiovisual e patrimônio imaterial. É claro que nós temos também a arquitetura, nós temos a questão dos games, né? Isso tudo faz parte desse empreendedorismo cultural. Agora vem, né, todo empreendedor, e é uma coisa que a gente está plantando uma semente e já está virando uma planta, né, professora? Que é a questão do empreendedorismo lá dentro do Basileu França. E no final de 2018, e a gente está num palco aqui do Sebrae, nós recebemos uma consultoria do Sebrae gratuita para implantar a primeira empresa júnior de artes do Brasil. Então, os consultores do Sebrae ficaram lá aproximadamente 6 meses, montando, fazendo um brainstorm, fazendo um plano de negócios, um planejamento, reuniu com a equipe, com toda a equipe, corpo docente, alunos, corpo de pais, e a gente implantou a primeira empresa júnior de artes do Brasil, que é a EBA, Empresa Basileu Artes, que quando a gente ia iniciar, veio a pandemia, e agora em 2022 a gente está retomando esse projeto da EBA Júnior. Para quê? Para transformar tudo isso que a gente falou em números, porque também, dentro do empreendedorismo cultural, não adianta eu me alimentar da minha arte. Eu preciso comer, eu preciso sobreviver neste mundo. Então, quando a gente coloca dentro do Basileu França essa cultura empreendedora, e em todos os nossos planos de curso, hein, professora, que agora foram aprovados pelo Conselho de Educação, a gente tem em todos os cursos do Basileu França, nós temos o componente empreendedorismo cultural. E aqui a gente, né, fala um pouco mais só sobre números, né, que a economia criativa representa 2,64% do PIB do Brasil. Em Goiás representa 1,2%, né? Mas esse dado aqui da Firjan, o Instituto Mauro Borges atualizou isso através da nota técnica número 10. Já está 6,9%. O economia criativa, que pertence, né, à fatia da economia criativa dentro do PIB de Goiás, 6,9%. Aproximadamente, cento e poucos, mais ou menos quase 50 bilhões de reais que movimenta anualmente a economia criativa aqui no estado de Goiás. Isso aí são os trabalhadores formais, que a gente só quis colocar, mostrando aqui para vocês. Isso também foi de uma pesquisa do Instituto Mauro Borges, 650 trabalhadores formais, ou seja, via carteira de trabalho. É claro que assim, é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar, há uma informalidade, hein, professora? Que a gente tem que lutar isso contra essa informalidade. Hoje nós temos o MEI, que é o microempreendedor individual,
que vai mitigar, que vai reduzir essa questão da informalidade. Mas hoje, dentro das artes, nós temos 650 trabalhadores, e aí vai subir artesanato, audiovisual. É claro que Goiás, né, dentro desse, a parte de gastronomia que representa o maior número de pessoas empregadas, né? As nossas feiras, né? Toda essa cadeia de produção da gastronomia. Quando a gente observa qual o efeito que está gerando esse processo de ensinar a empreender o nosso aluno, é que a gente está vendo o resultado começar a aparecer. Então, às vezes a pessoa fala, vou começar a estudar aqui o artesanato ou a cerâmica só para o hobby. E daqui a pouco o hobby se torna uma profissão e com isso a gente tem muitos alunos que já têm ateliê, que já estão exportando, que já estão mandando para fora do estado. Era um hobby. E aí ele entendeu que aquele hobby não precisa ser um hobby, pode ser uma profissão. Às vezes ele já está aposentado, às vezes ele está iniciando uma carreira e ele vai descobrindo que ele pode fazer. Como é que ele descobre se eu não ensino? Então, por isso que a gente está ensinando para ele que a arte dele não precisa ser só para ele. Ele pode sobreviver dela e pode sobreviver muito bem. E esse, para finalizar, vou pedir para o meu pessoal da técnica aqui pôr o vídeo, por favor. Um vídeo rápido de 30 segundos para traduzir tudo isso que a gente falou. O que cultura gera valor. Cultura gera futuro. Por favor, coloque aí. Cultura gera... Cultura gera investimento, investimento gera emprego, emprego gera renda, que gera inclusão, que fortalece a economia e gera mais oportunidade para os jovens, mais cultura, mais investimento, mais emprego, renda, mais inclusão. Cultura gera desenvolvimento, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a cultura desenvolve o Brasil. Cultura gera desenvolvimento, cultura gera valor, cultura gera união, gera uma sociedade mais unida e mais participativa. Cultura gera amor. Obrigado. Em meu nome, professora Lloyd. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho sobre o empreendedorismo cultural. Nós somos, assim, militantes da cultura e estamos trabalhando para que a cultura tenha o seu lugar de valor dentro do mercado. Não de forma informal, mas formalizado. E que as pessoas entendam que eu posso ter uma ideia e eu posso pôr essa ideia em prática. Muito obrigada pelo convite.